eu tenho um convidado especial hoje aqui no programa, mas antes de apresentá-lo, eu vou chamar uma manchete e da manchete eu vou passar para ele, tá? Esse Amadeu gosta de polêmica. Não, não é polêmica, é que tem a ver, não é polêmica. É uma coincidência. O assunto coincidiu. Ele está convidado aqui de ontem. Verdade Sim. ou não é verdade que ele está convidado aqui de ontem? Tá. E o assunto foi hoje. Verdade ou não é verdade que o assunto foi hoje, Apolínia? Por que ele olha pra mim? Porque é da Apolínia a manchete aí que trata deste deputado que gerou polêmica, Farolito, aqui na hora das manchetes. O senhor fez várias interjeições. Quem, como, onde, quando, por quê, como? Manchete da Apolínea 1. Ao comparar os dois senadores piauienses fortes na República, deputado dispara: Ciro é homem pra valer. Então, quem é esse deputado? Deputado Átila Lira Amadeu, com quem a gente conversou, nós da imprensa conversamos hoje pela manhã, e questionei sobre esse novo momento, né, aqui para o nosso estado, que é a indicação do senador Marcelo Castro para a relatoria do orçamento da União de 2023. Aí eu perguntei, e agora, quem é o mais forte da República? É o ministro da Casa Civil? Piauiense, quem né? é o piauiense que mais tem forte. mais força hoje na República? É o senador e ministro Ciro, é o senador relator do Orçamento Geral Marcelo Castro, que está aqui nos nossos estúdios, Juliana. Se você quiser, já podemos mostrá-lo, senador Marcelo. Foi convidado de ontem, correto, senador? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, João Carvalho. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Sávia, o Ari. É um prazer muito grande me dirigir ao povo do Piauí, aqui na emissora aqui desse programa tão conceituado da TV Meio Norte. Vamos ver então o que falou o deputado Átila, que gerou aí esse espanto do Ari. Vamos ver, a pergunta foi, quem é mais forte? É o senador Marcelo, é o senador Ciro? Uma pergunta até inocente, com certeza a Poliana não quis causar nenhum. E eu nem sabia também que o senador viria aqui hoje, né? Porque sabendo minutos antes, eu juro. Vamos lá. Ah, muito, não tem nem dúvida. Ele já ajudou no outro momento que ele, como senador, e foi presidente da comissão. E agora, como relator, ele é que vai ajudar demais o estado do Piauí para os investimentos e os recursos necessários para o estado e para os municípios. É o ministro Ciro, porque ele está acima das decisões até da própria Câmara, viu? E é senador. E o Ciro é um homem pra valer. Bem, ele elogiou o senador Marcelo, elogiou. Diz que ajudou quando presidiu a comissão, agora vai ajudar como relator. Mas que o mais forte mesmo é o Ciro, porque é senador e é homem para valer. Então, senador... Não tem polêmica, não tem discordância. Eu assino embaixo o que o Átila disse. O Átila é um colega fantástico, todo mundo gosta dele, é uma pessoa extraordinária, um bom parlamentar, bom companheiro, tudo em casa, tudo bem. O importante é que a gente possa... Não tem problema. É, claro. Senador Marcelo se desvia. Senador, vamos lá. O senhor está com ele lá há quanto tempo em Brasília já? Sei lá, eu cheguei lá em 99, né? Disputei a eleição de ele já estava, 98. Né? Ele chegou em 98, não? Ele já tinha sido deputado federal. A eleição foi em 98, ele chegou em 99. Não, peraí. O Marcelo... o Átila chegou em 99 também, porque ele tinha sido em 90, ele tinha sido, aí foi voltou candidato. para ser em 94, perdeu e voltou em 98. Exatamente. O Marcelo, e de lá para cá está o tempo todo os dois juntos. Vamos lá. Mas a minha pergunta é sobre a relatoria lá. Eu queria que o senhor explicasse qual é. O senhor foi presidente da comissão, o senhor agora é o relator. Qual é a diferença? Esse agora é mais importante? E qual é a importância disso e no que isso vai contribuir para o estado do Piauí, para a nossa população? Bom, Amadeu, eu vejo assim, é uma responsabilidade muito grande. Se eu fosse classificar, eu diria que o cargo mais importante do parlamento é a presidência do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado.
O segundo mais importante é o presidente da Câmara. Abaixo disso daí, pelo menos o cargo mais disputado, né, mais buscado, que mais as pessoas procuram é o de relator geral do orçamento. Porque ele vai relatar o orçamento para o ano vindouro, ou seja, o ano de 2023, né, o orçamento do país, ele vai passar todo por minhas mãos. Então, é um poder muito grande que tem o relator do orçamento, sobretudo nos últimos anos, quando o Congresso passou a ter uma proeminência maior. Porque, se você se recorda, anteriormente, as emendas individuais e as emendas de bancada dos parlamentares, elas não eram impositivas, elas eram autorizativas. E, como tal, você fazia a emenda e o ministro, o presidente da República, poderia liberar ou não. Nós conseguimos, em 2015, a impositividade das emendas individuais, eu fui um dos grandes batalhadores por isso. Na campanha do Henrique Eduardo Alves, nós fizemos essa proposta por sugestão minha, depois cumprimos. E agora, em 2019, nós aprovamos as emendas de bancada impositivas, que, aliás, foi um compromisso também do MDB quando o Eduardo Cunha disputou a presidência da Câmara. Nós, nas promessas dele, pedimos que incluísse as impositividades das emendas de bancada. Para quê? Para fortalecer, dar mais autonomia ao Poder Legislativo. E depois vieram as emendas de relator, que ganharam uma proeminência muito grande, e eu fui o relator da resolução que regulamentou as emendas de relator. Então, eu coloquei um limite que não tinha, para que a gente pudesse fazer, como eu disse, eu nunca fui contra as emendas de relator, mas acho que elas chegaram a um volume muito excessivo e que, evidentemente, que precisava de um controle. E, politicamente, o que nós conseguimos foi reduzir à metade do que tinha sido nos 2 anos anteriores. O importante de tudo isso, Amadeu, é o sentimento que a gente tem e que qualquer piauiense que represente o nosso Estado num lugar de destaque, num lugar importante do país, ele procure ajudar o Estado, porque você sabe, nós temos muitas carências, nós temos muitos problemas para ser resolvidos. Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas quando eu fui ministro da Saúde, todos os prefeitos do Piauí, sem exceção, todos que me procuraram, eu atendi. Evidente, as reivindicações justas. Então, por exemplo, o Firmino Filho me procurou. E nós aumentamos o custeio do município de Teresina em 85 milhões de reais. Que isso representa? É que o município de Teresina recebe todo ano, desde que eu fui ministro, 85 milhões de reais a mais do que o que recebia antes de eu ser ministro. O governo do estado do Piauí, nós aumentamos em um valor superior. Parnaíba, por exemplo, eu me recordo que o prefeito era o Florentino, me procurou na época, nós aumentamos o custeio de Parnaíba em 15 milhões de reais. Então, Parnaíba recebe todo ano 15 milhões de reais a mais do que eu recebia antes de eu ser ministro. O nosso HUT, tão importante para a saúde do piauiense, do teresinense e até dos estados vizinhos, só o HUT recebe, Amadeu, 60 milhões de reais por ano a mais do que eu recebia antes de eu ser ministro. Resumindo, para o estado do Piauí, de 2015 para cá, todo ano o Piauí recebe 203 milhões de reais a mais do que o que recebia antes de eu ser ministro. Praticamente em 7 meses, praticamente eu dobrei os recursos do custeio da saúde do estado do Piauí. Quando eu fui presidente da Comissão de Orçamento, um cargo muito importante, que me honrou muito, no meu primeiro ano de senador, foi até uma surpresa para mim. Aliás, diga-se, a exemplo dessa agora, eu nunca me ofereci para nada, eu nunca pedi para ser nada. Tudo que eu consegui na vida são as pessoas que vão lá e me convidam e eu, evidentemente, assumo as responsabilidades. Então, como presidente da Comissão de Orçamento, eu mandei muitos recursos para o Piauí. Outro dia eu fiz um pronunciamento
na Fazenda Progresso do Cornélio, uma das maiores do estado, quando foi feito o Dia Nacional da Colheita da Soja, a abertura da colheita da soja lá, e mostrei, comprovei com os empenhos, né, que só no estado, só no Cerrado do Piauí, eu aloquei 511 milhões de reais. Imagine para o resto do estado também. Então, o que é que eu acho? Se você é um homem público de um estado que tem carências, que tem problemas para serem resolvidos, como o estado do Piauí, e você tem a oportunidade, você deve abraçar essa oportunidade para ajudar o estado. Então, hoje, por exemplo, já telefonei para o doutor Pessoa. Olha, doutor Pessoa, estou ocupando esse cargo que é importante e quero ver seus pleitos, suas reivindicações, sem nenhuma dúvida. O que eu puder fazer por Teresina, o que eu puder fazer por Parnaíba, por todos os municípios do estado do Piauí, eu farei. E respondendo aqui objetivamente a sua pergunta, o cargo de relator geral do orçamento é um cargo de muito maior destaque, que você tem muito mais condições de ajudar ao seu país, né, ao seu estado, do que o cargo de presidente da comissão. Então, se eu já ajudei como presidente, agora como relator eu tenho a obrigação, como piauiense, de ajudar mais ainda. Saga. Senador, o senhor é a favor da manutenção do teto de gastos, mas o Auxílio Brasil, a gente sabe que em 3 anos vai ser um gasto aí pelo menos de 41 bilhões de reais. Então, o senhor defende que o Auxílio Brasil fique fora do teto, o senhor defende mais transparência, por exemplo, nas emendas do relator, tem a questão do orçamento secreto. Quais as mudanças, eu sei que o senhor está há pouco tempo na função, mas quais as mudanças que o senhor acredita que podem ser feitas, o senhor como relator, de maneira objetiva? Bom, sabe, por onde eu tenho passado, eu tenho deixado uma marca de tudo que eu faço discutindo com todos. Quer dizer, eu não vou tomar nenhuma decisão à frente da comissão de orçamento, né, como relator geral, da minha cabeça. Então, vou sempre me reunir com os membros da comissão, vamos discutir, né, de maneira transparente, de maneira honesta, né, de maneira correta, como nós devemos alocar esses recursos. Nós sabemos que nós estamos numa situação fiscal dificílima, talvez seja esse o orçamento mais restritivo da história da República, porque nós estamos, Amadeu e Sávia, que fez a pergunta, no 8º ano consecutivo de déficit primário. Eu me lembro que quando Lula era presidente, o Palocci ia para a televisão dizer que naquele ano nós tínhamos tido um superávit primário de 3,7% do PIB. E de 2015 para cá, todos os anos nós temos um déficit primário. Agora, se você soma o déficit primário, o que é? É o que você gasta por ano, é mais do que o que você arrecadou. Ora, se nós temos uma dívida astronômica, e se nós não estamos gerando nada para pagar essa dívida, nós ficamos com o déficit que nós geramos todo ano e mais o pagamento da dívida. Então, a dívida só vai se multiplicando, só vai aumentando. E, evidentemente, que isso, como nós temos o teto de gastos, os investimentos do país vêm caindo ano a ano. E está cada vez mais diminuto. E é evidente que, para o país se impulsionar, desenvolver, prosperar, crescer, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas, é claro que precisa o investimento público. Então, você veja, por exemplo, qual é a atividade pública que mais gera emprego? Todos sabem, é a construção civil, é o programa de fazer casas populares. E, evidentemente, que esse programa no Brasil está praticamente paralisado. Porque quando você vai fazer uma residência, milhares de residências, milhões de residências, como foram feitas no passado, você movimenta toda a economia. Você emprega as pessoas que têm menos qualificação técnica para serem empregadas, você movimenta as olarias, você movimenta a siderurgia, você movimenta o transporte, quer dizer, você cria uma cadeia toda de desenvolvimento da economia e isso impulsiona o desenvolvimento. E nós estamos, de 2010 para cá, com crescimento zero. Isso é a primeira vez que acontece na história do Brasil. Então, uma situação muito difícil, mas evidentemente que eu não vou escolher o momento para ser relator geral do orçamento. Então, vou pegar numa situação difícil,
mas evidentemente que vamos fazer todo o esforço com a responsabilidade que sempre tive na vida para fazer o melhor pelo nosso país e, evidentemente, sem esquecer, como eu nunca me esqueci, do nosso querido Piauí. Apoliana. Senador, boa tarde mais uma vez. Olha, aqui a gente trouxe no programa, até numa entrevista que o senhor concedeu aqui ao Jogo do Poder, aquela informação sobre o travamento de emendas, né, atribuídas aí a uma ação deliberada do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A minha pergunta é, o senhor conseguiu o destravamento dessas emendas, esses recursos foram liberados? Como é que está o trâmite para a execução desses recursos que beneficiam boa parte da cidade de Teresina? Não, Apoliana, porque esses recursos que eu coloquei aqui, que aliás foi você que é responsável, é a responsável por esse problema todo, porque você que fez a pergunta. Gente. Você se recorda que você me disse, olha, senador, o doutor Pessoa está com queixa, né, que o senhor não tem colocado recursos aqui para o município de Teresina. Aí eu tive que esclarecer. Eu digo, olha, Pauliana, na verdade eu tenho colocado, por exemplo, esse ano eu coloquei 22 milhões de reais, que a Simone Tebet, nossa colega do MDB, que é nossa candidata à presidência da República, eu pedi a ela, mostrei a necessidade de Teresina, e ela era relatora do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então a Simone alocou 22 milhões de reais para a infraestrutura, para fazer asfalto, calçamento nos bairros periféricos aqui de Teresina, né? Mas vocês sabem que o presidente Bolsonaro baixou um decreto dizendo que o ministro da Economia só poderia fazer o veto depois de ouvir o ministro da Casa Civil. E o ministro da Casa Civil, então, bloqueou, né, vetou esses recursos. Vetou também 22 milhões que a Simone também havia posto para a PI 392, que vai de Bom Jesus para a Baixa Grande do Ribeiro. Mas isso é passado, isso não tem mais jeito, porque já vetou. Então não tem mais como reverter, né? Nós não conseguimos derrubar o veto, né? Então isso é coisa passada. Mas, agora, como relator geral do orçamento, evidentemente que isso não poderá mais ser feito, porque serei eu que irei designar os recursos. Então, graças a Deus, o Piauí fique tranquilo que nós vamos trabalhar de maneira correta, de maneira imparcial. Não tem essa questão, nunca fiz essa distinção. Recursos para o estado do Piauí, qualquer um conta comigo. Eu não vou olhar para a cara de ninguém. Já me telefonei para o doutor Pessoa, não telefonei ainda para o governador do Piauí, porque não está eleito. Não está eleito ainda, porque a Regina eu não posso colocar, porque o orçamento que eu vou fazer é para o ano que vem. Então, nós temos dois candidatos principais, o Rafael e o Silvio Mendes. Mas não tenho a menor dúvida que todos dois têm a certeza absoluta que qualquer um que seja eleito contará comigo lá para fazer o máximo que eu puder para ajudar na administração. Sempre fui assim, sempre serei, evidentemente, que o Piauí em primeiro lugar. João. Senador, o PMDB, que sempre consegue, pela sua bancada e pelo seu trabalho histórico, junto a governos na Câmara e no Senado, sempre consegue dar um viés em determinadas áreas. Vou dar um exemplo. O então ministro Henrique, o viés era transporte e ele botou uma boa leva de coisas no orçamento ordinário, né? Que normalmente nas emendas, na bancada, saíam coisa que já acontece há muito tempo, mas no Piauí nunca tinha sido privilegiado no orçamento geral, como foi na época, por proposta dele. O senhor, quando estava no Ministério, deu um viés na saúde, é claro, porque era a sua área, fortalecendo de sobremaneira alta e a média complexidade. Agora eu quero saber qual vai ser o viés agora no orçamento relatado pelo senhor, para o caso do Piauí. Bom, João, eu tenho muita preocupação com as obras que estão paralisadas, né? As obras que estão em andamento. E me preocupa também com as BRs do Piauí. Nós temos um excelente superintendente do DENIT aqui no estado, né, que está fazendo um trabalho extraordinário, mas é evidente que nós encontramos várias BRs do estado que têm alguns buracos, né, que estão precisando de investimento. Então, sem nenhuma dúvida, essa é uma das prioridades. Então, se olharmos assim para a estrada,
recuperar as nossas estradas para deixar em boas condições de trafegabilidade, como nós já fizemos isso no passado. Quando o Lula foi eleito presidente da República, que tomou posse em 2003, e eu fui eleito deputado federal, reeleito, coube a mim, João, indicar o superintendente do DENIT aqui no estado. E naquela época, a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, a revista publicou que das 10 piores estradas federais do Brasil, 4 ou 6, eu não me recordo mais bem, eram as piores, estavam no Piauí. Então as estradas estavam acabadas, né? E aí, o superintendente daquela época era o doutor Sebastião Braga, e eu morava praticamente dentro do Ministério dos Transportes, lutando por recursos para nossas estradas. Chegou a um ponto de o pessoal do Ceará e do Maranhão ficarem, né, incomodados. Porque eu cheguei, Amadeu, inclusive no seu programa, a dizer várias vezes, em várias oportunidades, eu vinha para o seu programa, dava entrevista e dizia: Amadeu, hoje no estado do Piauí não existe nenhum buraco e nenhuma BR de nenhum lugar do estado. E desafiava alguma pessoa a dizer, e até para contribuir se tivesse algum buraco para poder agir. Hoje nós não podemos dizer isso. Não é deficiência do superintendente, né, que faz um trabalho, do Ribamar Bastos, que faz um trabalho excelente. Evidentemente por falta de recursos. Então, sem nenhuma dúvida, será uma das minhas prioridades. Outra prioridade, dar andamento aos recursos, às obras que estão em curso. E também olhar para as carências, por exemplo, uma cidade como Teresina, que tem muitas carências, muitas prioridades. É claro que eu, como relator geral do orçamento, irei ter uma atenção toda especial com a nossa capital, como de resto, com todas as cidades do Piauí. Amadeu, só uma mensagem aqui do vereador Lobão, participando aqui do nosso programa. Ele diz assim: peça ao senador para lembrar dos recursos para o Hospital da Mulher em Teresina. O vereador Luiz Lobão aqui de Teresina. Está feito o registro. Aliás, esse é um compromisso que eu tenho com o vereador Luiz Lobão, que é uma bandeira que ele tem de muito tempo, que é do doutor Pessoa também, e é evidente que uma hora dessa nós vamos, né, abraçar toda essa causa. E, completando aqui, este ano eu tinha conseguido, como presidente da Comissão de Orçamento, que foi relator da educação, o senador Wellington Fagundes, que é uma pessoa muito sensível, e nós conseguimos colocar 100 milhões de reais para a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra todos os hospitais universitários do Brasil. E a nossa intenção, eu comuniquei ao nosso presidente aqui, o Paulo Márcio, era de pegar desses 100 milhões e tirar 20 milhões para fazer a ala do câncer aqui em Teresina. Porque nós só temos tratamento de câncer aqui em Teresina no Hospital São Marcos, que faz um trabalho extraordinário, mas evidentemente que está estrangulado, que precisa esse serviço ser expandido. Então é evidente que é uma oportunidade dessa que eu tenho de ser relator geral do orçamento, com toda certeza o Hospital da Mulher e a ala de câncer no Hospital Universitário de Teresina serão minhas maiores prioridades. Ari! Olha, muita gente nos assistindo, mandando aqui abraço para o senhor. O Ivon Lendel mandou um abraço, destacando exatamente, pediu que eu fizesse essa pergunta sobre a ala do câncer do HU. O Gustavo, senador, já mandou, foi uma foto, vendo o senhor pela TV. Ele está aqui no estúdio. Não se contentou. Então a foto foi daí, Ele né? veio aqui agora há Não pouco. se contentou. Ele mandou a foto lá de fora, então. Senador, vamos falar de eleição? Das eleições deste ano? Faltam menos de 5 meses. E o senhor tem um menino competindo para deputado federal, a sua vaga, que é o Castro Neto, ex-diretor-geral do DR. Uma chapa bem competitiva lá. Tem o deputado Júlio César, tem o deputado federal Fábio Abreu, tem o menino do Temístocles, que é o Marcos Aurélio, e tem o Castro Neto. São 2 meninos e 2 que não são mais tão meninos assim. Mas, vamos ser sinceros. O Castro Neto já está ficando careca. Olha aí, não dá mais para chamar de menino, não. Precocemente. Agora, eleger 4, o senhor acredita? Então, eu queria que o senhor avaliasse, na chapa aí do PSD de dado, quantos vão eleger, se o seu menino está dentro ou não. Bom, Ari, o meu pai, que era um político velho, experiente, ele dizia: olha, todo candidato está eleito, só perde
depois da eleição. Então, se você perguntar ao Castro Neto, ele vai dizer que está eleito. Perguntar ao Marco Aurélio, ele vai dizer que está eleito. Perguntar ao Fábio Abreu, ele vai dizer que está eleito. E o Júlio César também. Mas um cálculo aqui realista, né, e eu costumo acertar, é que nós faremos 3 deputados federais. Né? Então, nós temos vários candidatos, né, temos um grupo expressivo de candidatos, e desse grupo que nós temos, eu acho que 3 serão eleitos. É a nossa previsão, e como eu disse, né, eu não sou adivinho não, mas costumo acertar. Aliás, outro dia, conversando com um prefeito amigo meu, eu digo, rapaz, eu estou com 40 anos de vida pública e eu nunca errei. Então, eu até já adquiri o direito de errar, porque tanto tempo sem errar, se eu errar agora, todo mundo vai me perdoar. Obrigado pela presença aqui com a gente, senador, pela entrevista. Eu que agradeço, Amadeu, e sempre me ponho à disposição de vocês aqui para esclarecer que é o dever e a obrigação nossa como representante do povo, mostrar para a nossa população o que é que nós estamos fazendo, representando o povo do Piauí no Senado Federal. Muito obrigado. Olha só, informação boa, hein? Você sabe